Essa é a... Não fica. Acho que não. Como as meninas cresceram. Ô, louco. Se você quiser compartilhar. Ricardo. Vamos fazer as instalações da Xuxa? A Tássia é mais nova? Aqui, ó. Fica à vontade. Então, se quiser pôr por dentro das costas, pôr por dentro da camiseta, eu acho melhor. Que aí não fica o fiozão aparecendo. Isso. Esse grito aí, essa voz de jararaca é minha. Tá quase.
Pois não. Então agora sim, estão escutando. Então tá bom. Sobre esse tema, que é desejo e vontade. Muitas vezes a gente confunde um pouco a respeito do que é desejo e o que é vontade. E tem uma diferença fundamental e é muito importante a gente saber sobre essa diferença, né? Vamos começar a ver a questão de desejo. O que é o desejo, né? O desejo, ele provém de estímulos dos sentidos e das emoções. Então, ele é mais o trabalho das emoções nossas, né? De sentidos mais, muitas vezes, voltados para a parte terrena, vamos chamar assim, né? Prevalecem as forças do instinto, por isso que eu digo, né? É mais instintivo. Então, quando eu tenho um desejo de alguma coisa, normalmente é em função de algumas coisas, né? Eu quero, me dá vontade de comer alguma coisa, ou de ir para algum lugar, alguma coisa assim, e é mais a questão de instinto mesmo, né? É impulsivo e de difícil controle, porque mexe muito com essa parte da matéria, né? E hoje ainda nós estamos muito voltados para a parte da matéria, não é? E isso faz com que a gente tenha realmente, né, impulsos para satisfazer as necessidades da matéria também, né? No excesso leva ao egoísmo. Essa frase é importante, porque na realidade o desejo não é ruim. É até interessante a gente ter desejos, né? Só que tem limites. Nós não podemos ter ele em excesso, porque sempre o desejo em excesso é uma vontade para satisfazer alguma coisa interna minha, né? E que me leva a esse egoísmo, né? De querer para mim, né? Muitas vezes aquilo. É quase sempre imediatista. Quando eu quero comer alguma coisa, eu quero logo, né? Não quero esperar daqui a um ano, não é? Sempre eu quero para agora. Isso que traz também, muitas vezes, alguns problemas quando a gente lida com os nossos desejos, tá? Então deu para ter um parâmetro meio geral, mas bem geral, sobre o que é desejo. Então ligado, vamos lembrar sempre, ligado muito aos nossos instintos, tá? Agora, vamos ver o que é vontade. Parece a mesma coisa, né? Não é. Veja bem, a vontade provém do pensamento e da razão. Bem diferente, né? Lá provém do instinto, né? Aqui não. Aqui já é coisa que vem do pensamento. E que a gente coloca alguma coisa nossa do pensamento com a razão daquilo. Então, aí sim eu vou ter vontade, né? Prevalecem as forças da razão e da lógica, porque justamente o pensamento nos traz isso, né? Os pensamentos lógicos, a gente vai buscar essa lógica dentro daquela vontade que eu tenho que exprimir naquele momento, né? E isso é importante também, ó. É racional, controlada pelo pensamento, como diz lá em cima, né? Então é uma coisa importante, ela é racional. A vontade tem que ser racional, porque se ela não for racional, ela vai deixar de ser executada. Porque eu preciso ver alguma coisa interessante naquilo, de racionalidade naquilo, né? Vocês vão entender o porquê disso depois, né? Só depende da própria criatura e do seu querer, né? Isso é uma coisa boa. Só depende de nós. A vontade não depende do outro, né? Ela depende só de mim. Só que, lembrem-se, é sempre ligado ao pensamento e à razão, né? É persistente e exige paciência para que eu realmente tenha vontade. Eu preciso ter paciência para poder chegar onde eu quero, né? Porque
é uma conquista. Eu tenho que ir atrás, porque é da razão, é do pensamento. Eu tenho que buscar isso. Veja bem, desejo, então, é um estado da mente que está ligado às expectativas nossas. Eu tenho expectativa de entrar de férias e viajar. Eu queria ir para algum lugar, uma ilha maravilhosa. Né? Queria ir para Pederneiras. Esse já foi uma vontade que eu já estou aqui. Mas, então, é uma expectativa que eu tenho. Né? É uma expectativa que muitas vezes não se realiza. Expectativas todas nossas se realizam? Não. Né? Então o desejo é isso. É uma expectativa que eu tenho em relação a alguma coisa. Tá? É muito fácil. Né? Parece que é vontade, mas não é. Você só vai entender o porquê que não é vontade ainda. Ainda está na expectativa. Ainda está na expectativa. Né? Então quando ainda não foi executado nada, é desejo. É muito fácil desejar as coisas, não é? Eu posso desejar o que eu quiser. Como diz a minha esposa que está aqui presente, sonhar não paga nada. Não custa nada. Não é? É bom a gente sonhar. É bom a gente querer as coisas. Só que depende o quê, né? E para quê? Né? Então, aquela questão lá, quando a gente, do excesso das coisas, aí começa a complicar. Né? Depois de um desejo, é necessário ter vontade. Olha lá. Viu a diferença? Que é um atributo da mente e está ligado à atitude, pensamento e razão. Né? Eu quero viajar. Se eu só querer, se eu só deixar no desejo, eu vou realizar a minha viagem? Não. Eu preciso começar a criar maneiras de eu ir atrás daquilo. Não é? Eu vou ter que ter a vontade de fazer isso. Por isso que depende de mim. Só depende da gente. Né? Olha a diferença grande que tem. Né? Desejo é necessário ter vontade depois. Então ela é subsequente. Olha lá. Desejo está ligado à expectativa, vontade está ligado à atitude. Na nossa doutrina se fala muito do poder da nossa vontade. E a gente vai ver aí depois, né, em alguns exemplos, como a nossa vontade tem esse poder de modificar as coisas na nossa vida. Mas para modificar, não adianta eu só desejar que modifique. Eu preciso colocar a vontade. Não é? Eu brinco sempre, quando a gente tem um centro, normalmente os centros maiores, dificilmente as cadeiras ficam cheias, né? Ficam aquelas cadeiras vazias. Eu digo que sempre ali tem pessoas que estavam com desejo de vir no centro. Mas as que estão aqui são aquelas que tiveram vontade, saíram de casa e vieram. Tiveram atitude. Né? Essa é a grande diferença. Deu para entender, né? Parece a mesma coisa, mas olha que grande diferença. Né? Muitas vezes somos intuídos de sentimentos que nos geram desejos benéficos e deixamos de praticá-los por falta de vontade. A gente sabe que nós somos intuídos muito por nossos amigos da espiritualidade. Aqueles que nos amparam, que nos querem bem, não é? E nos ajudam muito. Muitas vezes nos intuindo para que a gente tenha desejos benéficos. De procurar, às vezes, uma ajuda quando a gente tem algum problema, não é? De ir atrás de uma solução de um problema. Né? Isso, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado e não presta atenção nessas intuições boas. Não é? E acontece também, muitas vezes, somos intuídos de sentimentos que nos geram desejos maléficos.
e os aceitamos por nossa vontade. A gente sabe também que nós temos amiguinhos, não é? Que gostam de nos atrapalhar na nossa vida, não é? Às vezes de propósito, às vezes nem de propósitos, porque às vezes eles estão ali querendo brincar um pouquinho com a gente, não é? E ficam intuindo a gente em algumas coisas que não são tão boas assim. Às vezes um sentimento com um amigo de trabalho, não é? Colocando coisas na nossa cabeça para que a gente faça alguma coisa para aquela pessoa, que não é muito bom. E muitas vezes nós aceitamos. E aí a gente vai culpar eles? Não, não é? Porque a vontade de executar foi nossa, não é? Tanto no primeiro, se eu tiver a vontade de ir praticar, não é? O mérito é meu, porque o desejo é meu. A intuição nos ajudou, mas na realidade a vontade de fazer é nossa. Por isso que lá atrás ele disse, depende da gente, só da gente, ok? Vocês devem conhecer Leon Denis. Leon Denis viveu na época de Kardec, amigo de Kardec, inclusive, estudioso da doutrina, junto com Kardec e tudo mais, e tem muitos livros interessantíssimos. Ele tem esse livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Não sei se vocês conhecem esse livro, né? É fantástico. E ele fala muito ali sobre vontade. E eu tirei alguns trechinhos dele, olha só. Ele diz assim, ó, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Potências internas que ele está dizendo é aquilo que a gente tem, né, dentro de nós, de coração, para a gente poder tirar aquilo de bom de nós, né? Ele diz, ó, por que meio poremos em movimento as potências internas lá dentro de nós e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Olha só a resposta, pela vontade. Olha a importância da vontade dentro de nós. Por quê? Os usos persistentes, tenazes dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Vocês acreditam nisso que ele está falando? Será? Vamos ler de novo? Os usos persistentes, tenazes desta faculdade, que é a vontade, soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, como nós somos, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Olha, como que pode, né? Será que ele está certo? Será que ele está certo? Né? Mas ele continua ainda. Nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com algumas explicações. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para o alvo determinado. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e, por ela, a unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Lembram que a vontade está ligada ao pensamento? O nosso pensamento, ele tem influência muito grande em nós mesmos, primeiro, e depois no meio em que nós estamos. Eu não sei se vocês se recordam, alguns daqui estavam naquele dia que eu vim aqui na primeira vez, eu falei sobre a força do pensamento, não é? E ali a gente mostrou o quanto que é importante
o nosso pensamento. Como o nosso pensamento positivo ou negativo influencia em nós mesmos. Não é? Então é isso que ele está dizendo. A vontade, ela é um elemento que está à disposição nossa, lá de dentro. Depende de nós. Que pode mudar as coisas como estão, desde que eu coloque em movimento, porque senão vira desejo, e o desejo não mexe com nada, né? Ainda no mesmo livro, a vontade é a maior de todas as potências, é, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade de viver desenvolve em nós a vida. Atrai-nos novos recursos vitais, como se fosse um imã. Como se fosse um imã, puxando para nós forças vitais importantes para que a gente possa vencer aquelas dificuldades que nós temos. Tal é o segredo da lei da evolução. Kardec fala muito sobre vontade, da importância da vontade, porque sem a vontade não faz nada, nós não fazemos nada. Nós não mexemos uma palha sem a vontade. A gente pode decorar os livros, não só dos 5 livros que Kardec nos deixou, mas os 412 que André Luiz, que Chico Xavier escreveu, com os vários elementos, espíritos que vieram dando as informações, não é? Emmanuel, André Luiz, importantes para ensinamentos para nós. Nós podemos lê-los todos. Se nós não tivermos essa coisinha da vontade aqui dentro, para colocar pelo menos algumas coisas em prática dali, não acontece nada. Só vai virar conhecimento na nossa cabeça. E daí? Muda alguma coisa na nossa vida? Não. Nós continuamos egoístas do mesmo jeito que éramos? Continuamos. Continuamos também, né, orgulhosos? Sim, porque nós não modificamos nada. Não colocamos aquilo na prática. Não é? Mas é uma escolha. Eu tenho que ter a vontade de fazer isso. De praticar o bem. De fazer a prática do Evangelho que Jesus nos deixou. Se eu não colocar em movimento, não acontece nada. Né? Vira só desejo de se melhorar. A vontade atua com intensidade sobre o corpo fluido. Ativa-lhe as vibrações e dessa forma apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações. Prepará-lo para o mais alto grau de existência. Ele fala aqui sobre corpo fluídico. Corpo fluídico a gente sabe, não é? Aqueles que estudam mais, mas a gente sempre tem que explicar um pouquinho, porque tem aqueles que estão iniciando agora na doutrina e não entendem ainda o que seria corpo fluídico. Corpo fluídico nós chamamos também de perispírito, não é? Mas é o corpo espiritual. Mais simples explicar assim, não é? Nós temos um corpo material, que é esse que a gente aqui consegue ver. Alguns conseguem ver o outro corpo também, mas são bem mais raras as pessoas que fazem isso. Mas o que nós vemos mesmo é o corpo físico. Mas nós temos o corpo espiritual, que é um corpo também semimaterial, não é? E ele recebe influência muito dos nossos pensamentos. Só que esse corpo fluídico, ele está ligado a esse corpo material, não é?
como diz os nossos amigos da espiritualidade, célula a célula. Então, se ele tem uma influência do nosso pensamento, ele vai influenciar o nosso corpo. Estão vendo como que a vontade muda as coisas? Vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor. Muitas vezes, crianças que estão no hospital, não é? Passando ali às vezes por uma doença difícil. E nós temos aqueles amigos que chamam-se médicos da alegria, que são verdadeiros anjos ali, né? Que vão ali e fazem a alegria daquelas crianças, ajudando. Quando elas saem, os médicos dizem que as crianças melhoram muito. Isso já é estudado até. Por que eles melhoraram? A medicação é a mesma. Não mudou nada do que eles estavam dando. O que alterou ali? É o que eles estavam pensando e o que eles estavam sentindo. Não é? O sentimento, obviamente, está ligado ao nosso pensamento. Não é? Nós damos qualidade ao pensamento através do sentimento. Não é? Então, essa é a grande importância. E o desejo de melhorar, de ser melhor, de fazer coisas boas, nos traz essa evolução maior. Desde que eu pratique, que eu tenha vontade de fazer. Não é? Porque quando eu tenho só desejo, quando eu quero evoluir, eu vou estudar para evoluir. Consegue? A pessoa que vem numa palestra, escuta tudo que a gente fala aqui, não é? Ela vai para casa, ela evoluiu alguma coisa? Nada. Nem um fiozinho de cabelo. Talvez ela tenha ali alguns potenciais a mais, para que se ela coloque a sua vontade em ação, ela possa se modificar em algum aspecto e evoluir. Veja bem. O simples fato de estudar e de fazer e de ler e de assistir, né, não faz nada, não acontece nada. Eu tenho vontade de melhorar. Só que o que eu faço para me melhorar? Que atitude que eu tomo? Para isso precisa ter vontade de fazer. Porque se eu não tiver vontade, né, não acontece. Quanta gente tem desejo, por exemplo, de emagrecer? Agora, tem vontade? Às vezes tem. Às vezes não tem. Porque fala mais alto, às vezes, o desejo de outras coisas. Né? A vontade faz a mudança. Sem ela, não acontece nada. No mesmo livro, olha, ele diz que querer é poder. Essa frase vocês sabem bastante, já tem muita gente trabalhando em cima dela. Né? Ele já falou isso em 1860, 70, por aí. Né? O poder da vontade é ilimitado. Por isso que ele falou tudo aquilo lá, aquela hora lá. Né? Que pode alterar a doença no seu corpo. Né? Obviamente, se eu estou bem, eu vou prolongar a minha vida aqui, não é? Se eu estou bem com a minha cabeça, com meus pensamentos, com a minha vontade de se melhorar e tudo mais, de executando essa vontade, colocando em ação, eu vou, obviamente, fazer que a minha vida aqui se prolongue. Né? O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se, inevitavelmente, ou na atualidade ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanha.
Nós temos esse recurso. A gente precisa acreditar nisso. Que aquilo que eu estou fazendo de bom vai ser bom para mim. Muitas vezes pode não ser aqui nessa existência, mas eu tenho que me ver como espírito que sou, e não só como corpo que eu estou agora, como essa encarnação que eu vivo hoje. Nós temos muita dificuldade de nos reconhecermos como espíritos imortais que somos. Nós temos muita dificuldade, porque a gente é muito imediatista aqui, né? E isso nos atrapalha muito, porque a gente deseja, né, e quer para agora, não é? A evolução nossa, ela depende de muitos passos. Então eu vou ter que esperar um pouco. Eu vou ter que ter paciência. Requer paciência, né? A vontade requer paciência, para que a gente vá fazendo as coisas aos poucos. A vontade pode ser disciplinada para que seja sempre direcionada para nosso crescimento espiritual. É uma pergunta. Eu posso fazer isso? Ela pode ser disciplinada para a direção nesse sentido? Né? Posso. Eu posso sim. Né? Lembrem de uma frase que a gente colocou lá atrás, que a vontade, ela não é só para o bem, ela pode ser para o mal, não é? Se eu tiver atitudes também direcionadas não à minha evolução, mas aquilo mais terreno, ela é também uma vontade, mas uma vontade que tem uma direção errada, né? Nós temos sempre o que a gente chama lá na física, né, o sentido que eu quero ir, né? A direção, melhor dizendo, que eu quero ir. Mas para mim ter o sentido, eu preciso ter aonde eu quero. Para o norte ou para o sul? A gente quer sentir, quer fazer o bem, a vontade para isso é o crescimento. A vontade direcionada para outras coisas que não para o bem, não vai me evoluir em nada. Então, eu posso direcionar, ter a direção correta, né? Saber para onde eu estou indo. Se eu quero uma evolução maior, porque eu sou um espírito imortal e eu penso, não é, como espírito, na minha vida eterna, não essa vida agora, minha vida toda que eu vou ter como espírito, que não vai acabar, né? Como que eu vou me direcionar para isso? Aí eu vou colocar a vontade em ação. Nós temos um exemplo aqui que mostra exatamente o direcionamento dessa vontade, né? Eu tirei de um texto, mas de um que eu recebi, mas ela é muito interessante, tá? Então um fundozinho de música só para dar um clima mais, né, para a gente trazer um pouquinho do coração. Mas ela diz o seguinte, olha, chama-se 4 meses, tá? Outro dia foi o aniversário da partida de uma senhora por muitos conhecida e muito querida. Algum tempo antes, chegando de uma das dezenas de consultas médicas que já fizera, ela disse aos familiares: pedi franqueza à junta médica que me examinou. Pedi-lhes que não me poupasse de saber a verdade sobre o meu estado de saúde. Eu sinto que me resta pouco tempo. Diante dos olhares ansiosos, ela continuou: eles me revelaram que sou portadora de uma moléstia incurável e que minha previsão de vida é de aproximadamente 4 meses. O que faz normalmente as pessoas quando recebem uma notícia dessa?
se revolta, cai no desespero, não é? Acaba levando o seu pensamento para coisas não muito boas para ela mesma. E ela vai influenciar, né? Esse desejo vira vontade, porque o seu pensamento vai atuar no seu corpo, né? E muitas vezes, se ela tivesse 4 meses, ela vai durar 2 ou 1, né? Vamos ver o que fez essa senhora. E a senhora nos conta isso com uma naturalidade, diz uma das filhas dela, né? Continuou a senhora com muita serenidade. Serenidade numa hora dessa. Veja bem. Ora, eu tenho um bom tempo para fazer tudo que já devia ter feito há muito. Arrumarei todos os meus armários, guardarei o que realmente uso e o resto jogarei fora ou doarei a quem precise. E a gente não faz isso. Precisa vir, eu chamo de um cutucãozinho de Deus na gente, para que a gente coloque a nossa vontade em ação. Ela teve vontade agora, aí ela foi desejo, foi vontade, ela começou a fazer, né? Colocarei belas cortinas em todas as janelas e elas me impedirão de ficar olhando a vida alheia. Aqui ela está falando, mas depois ela fez isso, né? Dar palpite na vida dos outros, a gente gosta muito, né? Quem não gosta, né? Diz o outro. Todos os dias tirarei o pó da casa e durante esse trabalho pensarei: estou me livrando das sujeiras que guardei do passado. Mágoa, rancor, ódio, que fica martirizando o nosso corpo, nos trazendo esses pensamentos deletérios, ruins, nos causando problemas de saúde. Evitarei ouvir e assistir mais notícias e alimentarei o meu espírito com leituras saudáveis, conversas amigáveis, dispensarei fofocas e não criticarei a mais ninguém. Aí eu vou dizer uma coisinha que minha mãe gosta muito de fazer. E eu sempre falo para ela: mãe, para que fazer isso? Não é? Assistir aqueles programas na televisão que se torcer sai sangue. Para quê? Para quê? Ah, é para ficar sabendo das coisas. A gente pode atuar? Não é? Nós vamos fazer uma oração para aquela pessoa? Se não dá, melhor nem saber. Para quê? Pega um livro. Nós temos tantos. Só Chico tem 412. Será que a gente vai conseguir ler 1/10 desse? Tem tantos. Fora da doutrina tem outros muitos que são bons, que nos vai dar alegria, né? E bons pensamentos, para que a gente atue no nosso corpo essas mensagens boas. Pensarei naqueles que já me magoaram e com sinceridade os perdoarei. Como a mágoa é uma coisa difícil de suportar. Porque cada vez que a gente lembra, a gente revive o mesmo momento. E tem gente que revive esse momento constantemente e não esquece. Aquilo que fizeram para mim eu não esqueço. Como se fosse uma coisa, né? Mas ele às vezes não sabe que o que ele acha que é para o outro, na realidade é ele que está sentindo. Eu gosto de uma frase importante que me falaram um dia, que eu acho muito, muito bacana. Que a mágoa, o ódio, é como um cálice de veneno que você acha que dá para o outro, mas quem toma é você.
É uma das coisas que mais dá doença. Porque é o pensamento atuando no corpo fluídico nosso, e esse corpo fluídico vai desequilibrar e vai atuar no corpo físico. Quantas coisas nós temos de problemas de saúde por causa de mágoa? É simples, muito simples. Quando a gente briga com alguém, vocês se sentem bem? O que dói primeiro? Cada um tem um ponto fraco, né? O meu, por exemplo, é o estômago. E às vezes as costas. Então, se eu discuto com alguém, certeza, vai me dar dor de estômago. Por quê? Do nada? Tem hormônios que a gente, né, coloca no organismo, tudo. Ótimo. Mas é uma atuação do espírito. Porque quem está pensando é o espírito. O corpo nosso não pensa. Quem pensa é o nosso espírito. É o espírito. Eu, como espírito. Porque nós somos muito mais do que esse corpo. Nós somos espíritos. Imortais. Todas as noites agradecerei a Deus por tudo que estarei conseguindo fazer nesses últimos 4 meses que me restam. Olha aí, ela pegou os 4 meses e falou, não, tudo bem, o que eu não fiz daqui para trás, eu não fiz, paciência. Mas eu tenho quanto? 4 meses? Eu vou fazer nesses 4 meses. É a vontade e a decisão de fazer. Aí ela começa a criar, então, uma nova ambiente interno dela. Seu coração modifica, a sua aura modifica, o seu perispírito modifica, que é o corpo fluido, e o seu corpo modifica. Todas as manhãs, ao acordar, perguntarei a mim mesmo: o que posso fazer para tornar o dia de hoje um dia melhor? Nós fazemos essa pergunta para nós. Não é? O que eu vou fazer para que meu dia seja bom hoje? Ou eu deixo que os outros decidam o que é bom para mim? O que eu vou fazer para mim? Para que ele seja um dia bacana, um dia que eu goste. Não é? E farei de tudo para transmitir felicidade àqueles que de mim se aproximarem. Porque quando a gente faz um outro feliz, essa é a verdadeira felicidade nossa. Quem já fez alguém sorrir, sabe do que eu estou falando. Quem já conseguiu fazer alguma caridade para alguém e viu no olho daquela pessoa a gratidão que ela teve, sabe do que eu estou falando. É alguma coisa interna lá dentro da gente que muda. É a verdadeira felicidade. E a cada dia que passar, farei pelo menos uma boa ação. 4 meses são mais de 120 dias. Portanto, quando eu fechar os olhos para nunca mais abri-los, eu terei feito no mínimo 120 boas ações. Já é um peso bom, né? Ela tinha 4 meses. Todos que a ouviam, pouco a pouco se retiraram dali, indo cada um para um canto, para chorar sozinho. A mulher ali ficou e nos seus olhos havia um brilho de alegria. Pensava consigo mesma: não posso curar meu corpo, mas posso mudar a vida que me resta. Ela tinha uma grande tarefa: transformar seu mundo interior, tornando-se uma pessoa totalmente diferente do que já fora. Em apenas 4 meses, ela conseguiu cumpri-la plenamente, porque ela teve vontade e executou tudo aquilo que ela programou nos 4 meses. Mas, interessante, o mais curioso dessa história é que após a notícia dada aos familiares, ela viveu mais 23 anos. Ela curou a sua própria alma e a sua moléstia desapareceu. Ela morreu de velhice. Vocês acham que isso é história?
historinha? Não. Isso é realidade. Isso é realidade. Nós podemos influenciar na nossa vida. Naquilo que acontece com a gente. Mas nós precisamos ter uma decisão. Nós precisamos querer. Ter vontade. É essa vontade que muda. Não é o desejo de querer. O desejo de querer não muda nada. Não faz nada. Eu preciso fazer. Atitudes. Uma boa missão. Atitude. É a atitude que nos faz mudar. Alguns pensamentos. Eu vou passar só alguns. Somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito não está na ação, e sim no hábito. Eu tenho que criar o bom hábito. Eu tenho que fazer as coisas para criar esse bom hábito. Porque normalmente a gente tem um hábito que não é muito bom. Não é? Se alguém fala alguma coisa para mim que eu não gosto, eu revido. Eu falo. Porque me afeta. É um hábito. Eu já estou fazendo isso há muito tempo, já está dentro de mim isso. Eu tenho que mudar. Né? Esse hábito que a gente tem que ter a coragem de mudar. Né? E ter a vontade para fazer isso. Allan Kardec nos diz: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. O que Leon Denis nos disse lá atrás. Nós podemos mudar, sim. Só que depende só de nós. Agora tem algumas outras que eu vou passar mais rápido, porque senão não vai dar tempo da gente terminar ainda um pedacinho aqui. Então nós podemos dirigir a nossa vontade para aquilo que a gente realmente acha importante. Porque o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Já dizia Jesus para a gente. Se eu realmente acho que é importante a minha evolução como espírito, eu tenho que ir atrás dela. Não vai cair do céu para ninguém. Isso é conquista. Era injusto de Deus dotar alguém dessa evolução sem ele merecer. Nós precisamos merecer. É mérito. Então a gente tem que ir atrás, tem que correr atrás. Não adianta só desejar. Que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Ninguém está aqui e diz que vai ser fácil. Não é? Mas a gente pode fazer ela ficar um pouco mais fácil. Não é? Nosso Mestre Jesus já disse isso para a gente, nesses ensinamentos que ele nos trouxe. Comigo, o fardo é mais leve, não é? Com os seus ensinamentos, se a gente aplicar os ensinamentos de Jesus, fica mais fácil a vida, fica mais leve. Que eu permaneça com vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles vão embora de nossas vidas. A amizade é uma coisa muito importante. O verdadeiro amigo. Não é? Aquele que te ajuda em qualquer momento que você precisa. E a gente precisa ser esse amigo para o outro. Para que a gente possa ajudá-lo quando ele necessita. Não é? A verdadeira caridade não é aquela só de doar bens materiais. Tirar o que eu tenho no guarda-roupa ou tirar dinheiro do bolso. É a ajuda de um ouvido, às vezes, que a pessoa precisa escutar. Falar menos e escutar mais. Ter mais paciência.
com as pessoas. Ir atrás, né, dessas coisas que são boas para o meu crescimento espiritual. Que eu realimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar essa ajuda. Eu tenho que ajudar porque eu quero ajudar, porque eu tenho compaixão daquela pessoa. Não posso ajudar porque eu quero alguma coisa em troca. Às vezes, uma migalha de amor. Não é essa troca. Nós não podemos ajudar por qualquer troca. Nós temos que ajudar por ajudar. Porque eu sinto que aquilo que eu vou fazer é bom para ele. E eu me compadeço do sentimento que ele está tendo, da dificuldade dele, e vou ajudá-lo. Não importa se ele vai me agradecer, se não vai agradecer. É uma outra situação. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. É a história que eu disse lá para vocês. Quantas coisas a gente vê de dificuldades, a gente tem notícias, né? E as coisas parecem que não vão dar certo. Olha, o Brasil parece que não vai dar certo, com tanta coisa que está acontecendo. Não, vai dar sim, eu tenho que manter o pensamento, o equilíbrio e o pensamento positivo, porque nós ajudamos nesse pensamento global. Quando a gente pensa negativamente do nosso país, nós estamos ajudando esses que não querem que o país vá bem. Não é? Não só o país, mas mesmo dentro da nossa casa, do nosso trabalho, não é? A gente precisa ter pensamentos positivos. Que eu realimente a minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Muitas das coisas que a gente passa é porque a gente não admite derrota ou qualquer perda. Eu não aceito nenhuma derrota, porque eu tenho que ser perfeito. E nós não somos perfeitos. Se nós estamos aqui nesse mundo, não somos perfeitos. Ainda nós temos direito de errar. Olha que bom. E as pessoas ficam se martirizando porque errou em alguma coisa. Eu tenho que usar o erro para me melhorar, para não fazer de novo. Mas a primeira pessoa que eu preciso perdoar sou eu mesmo. Dizer, olha, tudo bem, eu não consegui dessa vez, mas da próxima eu vou conseguir. E tentar conseguir. Né? Isso é importante. Que eu atenda sempre mais a minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico eu possuo. Lembra lá que a gente falou da intuição? Que é intuição? Né? Os nossos amigos nos avisando muitas vezes, aqueles pensamentos bons que vêm em nós, deixa para lá, isso não é nada não é? São coisas sutis. Ninguém vem da espiritualidade aqui, se materializa aqui e fala, você precisa fazer isso, aquilo. Ninguém vem fazer. Bom espírito não faz isso. Os bons espíritos, aqueles que são elevados, eles não intuem para que a gente, com a nossa vontade, supere aquilo. Eles só dão a dica. Agora a gente precisa pegar essa dica. Né? Agora quem vai colocar em ação? Somos nós. Que eu pratique mais o sentimento de justiça, mesmo em meio à turbulência dos interesses. Né? A justiça hoje em dia está muito difícil de ser praticada. A gente precisa dar o exemplo. O que é certo é certo. O que é errado é errado. E muitas vezes a gente precisa falar para a pessoa. Só que tem muito jeito de falar as coisas. Eu digo que as palavras é como um diamante. Muito bonito. Grande, hein? Que se você entrega para a pessoa, ela vai agradecer e vai ficar contente.
O mesmo diamante, se você jogar na cara dela, vai machucar. E ela não vai gostar. Então a gente pode falar tudo, mas depende de como fala. A gente tem jeito para fazer as coisas. Que eu manifeste amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. A família é o lugar onde nós temos as dificuldades. Nós não estamos ali à toa. É a nossa maior escola. É a maior escola. Não é? É a maior escola. É ali a nossa família. E a família ali está todo mundo. Tem os agregados também que são mais difíceis, né? Os agregados, então, nem se fala. Não é? Mas é a família. E a gente precisa tentar manter essa harmonia. Com mais paciência. Com um olhar um pouco diferente das coisas. Nós precisamos aprender a olhar um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a olhar. A gente olha e vê coisas e já coloca o que a gente sente lá dentro por aquele olhar que eu tenho. Eu preciso começar a olhar aquilo e começar a pensar naquilo de modo diferente. Né? Aquilo que nos fazem, aquilo que nos provocam. Né? Eu digo sempre o seguinte: se tem uma coisa muito boa para a gente saber o que precisa mudar na gente, é só ver o que tira a gente do sério. Eu tenho uma palestra que chama-se Serenidade Sempre. Né? O que te tira da serenidade, é ali que você tem que começar a mexer. Né? Se quiser evoluir. Agora é a vontade de cada um. Né? Cada um vai fazer conforme a sua vontade. E acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós. Nós temos Deus que nos ama, porque nós somos filhos de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Ele nos deu e nos dá a todos um anjo da guarda. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa é isso? Vocês têm ideia do que é isso? Cada um tem um anjo da guarda que zela por nós 24 horas por dia. Ele estaria de prontidão. Deus colocou ele ali para a gente. E a gente esquece dele. Abusa e nem agradece o que ele ajuda a gente. Nem lembra que ele existe. Então, a senhora vê que coisa, né? Por que a gente não agradece mais a Deus e a esse nosso amigo? Né? Não, ele sabe. Não precisa ficar com pena dele, não. Ele está ali para isso, ele sabe. Ele vai ficar contente quando a senhora escutar ele um pouquinho. Quando a gente escutar ele um pouquinho. Porque ele está de prontidão para nos ajudar. O que a gente precisa fazer? Uma oração. Levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Levar o nosso pensamento para o alto. Porque aí a gente abre um canal de comunicação que nos vai conseguir, talvez, ver aquela situação de modo diferente. Vai nos mostrar alguma coisa a mais de modo diferente. Né? E que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim por pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Isso é muito importante. As mudanças são pequenininhas, cada um ali no dia a dia. E é a somatória das mudanças, da minha mudança com mudança dela, com mudança dessa, com mudança da outra. Nós não vamos fazer esse mundo aqui melhor se nós não nos melhorarmos. Quem faz esse mundo se melhorar são as pessoas. Né? E nós mudamos sim, porque um oceano sem a gota, uma gota qualquer, ele é diferente. Né? Então a gente altera, sem dúvida, esse continuando. Quem disse isso tudo para nós foi o Francisco Cândido Xavier. Né? Não foi nada meu. É dele. Né? Para terminar, eu vou colocar uma frase aqui. A força da vontade está dentro de nós. Façamos dela a mola propulsora de nossa felicidade eterna. Né? Depende da gente, só da gente. Né? Que a gente possa ter realmente, sejamos fortalecidos, para que a gente coloque muito mais vontade do que desejo nas coisas.
É isso que eu teria hoje para a gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço a atenção de vocês, de escutarem aqui um bom tempo aí, gente. Obrigado. Eu gosto de assistir sempre uma palestra que é como uma aula, né? É, professor sempre dá aula, é duro é isso, né? Agora você passa para o calendário, por favor. Obrigada, Eduardo, pelas belas palavras. Mensagem maravilhosa que levamos em nossos corações, né, para o nosso dia a dia. Então vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade e que nos deu a oportunidade da vida. Graças vos damos, Senhor, por mais esse dia de estudos e que nós, Senhor, saímos daqui renovados e cheios de energia para alimentar o nosso dia a dia, para agirmos com vontade de melhorar. E assim, Senhor, rogamos que por misericórdia nos auxilie neste momento, Senhor, a vencer os nossos defeitos e as nossas mazelas, que possamos levar adiante, Senhor, a nossa vontade de melhorar, para que possamos alcançar o Teu reino de amor e de paz. Por misericórdia, Senhor, te pedimos que abençoe a todas as pessoas que estão aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, e a cada ente familiar, para que todos possam levar consigo um pouquinho da Tua paz e do Teu amor, e desses fluidos maravilhosos de que aqui saímos alimentados. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão no livro de orações e todos aqueles, Pai, que neste momento estão elevando os seus pensamentos, pedindo por um ente querido, pela Tua saúde, pela paz de espírito, pela harmonia familiar, por uma falta, Senhor, de alimento, por uma falta de dinheiro para pagar as suas contas. Que possamos, Senhor, segundo a Tua vontade, receber neste momento as Tuas bênçãos. E ainda, Senhor, mais uma vez agradecidos, pedimos a Jesus que nos abençoe e que mande os seus mensageiros, para que neste momento nós possamos, Senhor, encerrar esta reunião, dando graças a Deus e dizendo: assim seja.